dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Sejam bem-vindas! Estamos aqui para a nossa live mensal sobre o conto do mês. Este mês estamos trabalhando o conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, Sapatinhos Vermelhos. Nós estamos também fazendo a relação com as jornadas, as 10 etapas da jornada da heroína. Estamos já no quarto conto e na quarta etapa, que é nada mais do que a ilusão do sucesso. Nós estamos vendo também os 12 arquétipos do feminino e esse conto de hoje corresponde ao arquétipo A Cuidadora. Você sabe como funciona esse arquétipo? Você sabe como é? Quais as características arquetípicas dele? Nós vamos conversar sobre isso hoje. E mais do que isso, teremos a nossa convidada, a Karen, professora de yoga, que vai falar sobre o yoga hormonal, como ele vai nos ajudar a identificar essas armadilhas nessa linda jornada da heroína que somos todas nós. Eu vou chamar a Karen, mas eu queria ler um pequeno trechinho de um poema, são 2 linhas, é rapidinho, que fala sobre como nós mulheres, sobre como nós sentimos essa fome na alma, a fome no sentido simbólico de se reconectar com o feminino. E isso vem através de muitas gerações. Então eu vou ler aqui para vocês esse pequeno trechinho que está ali no livro, falando deste conto, Sapatinhos Vermelhos, que diz assim, o trecho se chama Uma Fome na Alma, e ele diz: estou parada na arena, na cidade morta, e calço os sapatos vermelhos. Eles não são meus. São da minha mãe, da mãe dela antes, passados de mãe para filha como bens da família, mas escondidos como cartas vergonhosas. A casa e a rua às quais pertencem estão ocultas a todas as mulheres, também estão ocultas. Então, olha só que lindeza isso para a gente começar o nosso encontro. Agora, então, eu vou chamar a Karen para a gente começar a conversar, E vamos, então, começar a falar desse assunto tão importante e relevante. Se você recebeu aí, Karen, recebeu? Bom dia a todos, bom dia, Vanessa. Olá, bom dia, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, obrigada por Então, estar eu estava aqui. aqui fazendo uma introdução ao nosso tema, rapidinho, contando que hoje nós temos 45 minutos, vamos até às 14, horário da Itália, e 9, horário do Brasil. Então, Karen, vamos direto ao ponto. Eu queria primeiro que você se apresentasse para a gente, para quem ainda não te conhece, e falasse um pouquinho sobre o yoga hormonal, para a gente começar a debater essas armadilhas aí nessa estrada da cura do feminino. Ok. Bem, meu nome é Karen, eu sou professora de yoga, de Hatha Yoga, yoga hormonal e yoga terapia. E hoje eu vou falar com vocês sobre yoga hormonal. O que é yoga hormonal? Yoga hormonal é uma terapia que inventou a Dina Rodrigues, que é uma psicóloga e professora de yoga do Brasil. É uma técnica que ela inventou faz mais de 30 anos. É uma técnica que tem comprovados tantos resultados nas mulheres que aumenta os estrógenos e progesterona no período da pré-menopausa, no período da menopausa. Mas também quem não está nesse período, quem tem muita cólica, quem gostaria de engravidar e tem problema. Então é uma técnica que é chamada também de pronto-socorro, entendeu? Porque ajuda quem está no período, quem está para chegar, ou quem quer também chegar naquela época ali, mas tranquila, com energia, sem os sintomas graves da menopausa, porque na menopausa podemos ter sintomas muito graves também.
É verdade. E geralmente a gente chega, porque não se fala muito nisso, hoje até tem se falado bastante. Mas eu já conversei com mulheres assim que passaram por este momento, mulheres um pouco mais velhas, que passaram por este momento sem saber nem mesmo que aqueles sintomas pertenciam ao climatério e É, depois à menopausa. Elas não sabiam reconhecer, não é, cara? Então, daí a importância desse trabalho que você faz com o yoga hormonal, não é isso. isso? Você também já ouviu esse relato que as Muita mulheres não gente. Não, sabem? as mulheres não sabem e outras, entendeu? Nunca pensaram em correr atrás para melhorar. Ou quando chegam na situação, já é uma situação que é difícil, daí tem que tomar hormônios, não Sim. consegue, entendeu? Então, é melhor a gente prevenir antes com esse método, que é praticamente sem essa contraindicação, né? Não é um remédio, nada. O que é perfeito? Nós vamos fazer exercícios de yoga, asana, vamos Aham, fazer visualização nos pontos principais que a gente tem que ativar. A hipófise, que é aqui, a aham. tireoide e os ovários. Então, nós vamos fazer exercícios, tipo, para os ovários, eu faço exercício, depois visualizo, faço uma técnica tibetana de visualização e visualizo o ovário direito. Depois faço o mesmo exercício, o ovário esquerdo, visualizo depois o ovário esquerdo, e isso faz ativar mais rápido ainda os nossos hormônios. Não só o exercício físico, mas a nossa mente, é muito importante a nossa mente. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. E isso também é muito bom, também tem vários casos de pessoas com depressão também. E depois de Aham. 3 meses de depressão, depois de 3 meses que faz a prática, a depressão praticamente não tem mais. Claro que não é indicado para as pessoas que tomam remédio, tarja preta, essas coisas também. Aham. Nos primeiros, Aham. né? Então, é uma técnica muito boa que faz você ficar muito bem energeticamente, porque dá vitalidade, né? Aumenta a serotonina, a gente fica feliz depois que pratica. É uma técnica muito rápida, é dinâmica, entendeu? Então você Aham. pratica, te dá aquela sensação, nossa, né, eu vou conseguir, não, no final você termina, fala, consegui, me sinto bem, né? E com o passar do tempo, digamos, depois que você pratica, praticamente 3 vezes na semana, por 3 meses. Você faz um teste de sangue também, porque a Dina fala, quem não acredita na técnica pode fazer um teste de sangue antes de começar a praticar e depois de 3 meses, que vai ver que vai estar um aumento grande do estrógeno e do progesterona. Então, é uma técnica comprovada de verdade. Que maravilha isso, Karen. Então, assim, nós vamos falar agora rapidinho, porque você sabe que eu sou professora de meditação e você é de yoga e meditação também, né? E a gente sabe que na maioria das vezes os alunos falam assim: eu não tenho tempo, né? Aí falam, porque meu dia é muito corrido, até mesmo para meditação, que é um pouco, né, mais simples. A pessoa fala, mas Ah, não tenho tempo, eu já acordo correndo. E eu falo assim. Mas como que pode? Se você está respirando, não tem não ter tempo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está respirando, pode trabalhar a nossa respiração. E aí, então, esse conto fala muito das armadilhas, que são essas armadilhas aí que a gente arranja para gente, dizendo, uma delas é essa, que a gente não tem tempo. Mas aí eu vou ler até o que a autora coloca no livro, porque na verdade não se salva nada, né? Olha o que ela fala das armadilhas aí na estrada dessa menina, de todas nós mulheres, né? Álcool, drogas, a raiva, a espiritualidade, olha só, até isso, né? A opressão generalizada, a promiscuidade, gravidez, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis. Ou seja, não sobrou nada do que a Clarissa fala ali no texto dela de quais podem ser essas armadilhas, não é? Porque a gente está sempre querendo viver ocupada demais, porque o mundo nos exige isso e a gente esquece que a gente precisa cuidar da gente primeiro do que cuidar do outro, que é um outro problema da mulher.
Não é mesmo, Karen? Você vê muito isso aí, as pessoas que chegam com esses, dizendo, o que que elas dizem geralmente para você? Não, com certeza. Tem pessoas que acham que em um mês, né, vai acabar com tudo, vai estar ótimo. Eu falo, olha, menos de 3 meses não dá para ver, né? Você tem que ter, Aham, praticar, tem que ter tempo, tem que ter paciência, né? E é o que fala também no conto, né, da atenção às armadilhas fáceis, né? Porque sim. muita gente fala, ah, não, né? Se é uma coisa rápida, fácil, eu posso fazer, mas se demora, sei lá, 3 meses, eu tenho que ficar praticando sempre. Eu não sei, né? Daí ele já fica assim, entendeu? Porque eles querem uma coisa agora, é uma era, né? Que as pessoas querem as coisas muito rápido e fácil, né? Então a Diná também falava, né? Não é uma terapia, não é uma yoga para preguiçosos, ela falava assim. Aham, E ela agora tem 97 anos, fez o curso, ela tinha os seus 93 quando eu fiz o curso com ela no Brasil. E era uma coisa incrível, você via ela fazer as posições e tal, uma ela dinâmica. tá ainda com Ainda 97? dá curso, ainda dá curso, é incrível. Então, quer dizer, ela mesmo, lógico, né? Ela é um exemplo, né, para a gente seguir, né? Você fala, gente, então ela fala, é muito mais fácil, tem mulheres que preferem tomar, né, os remédios Aham, para aumentar os hormônios, porque é muito fácil, é só ingerir e tal, só que dá consequência em outras partes do nosso corpo. Então, se a gente sim, pode não tomar remédio, ter as nossas alternativas, né? A gente fala, né? Holísticas, assim, por que não sim. tentar? É isso, né? E ela fala, gente, vocês tentam isso para ver antes de tomar um remédio, entendeu? Se E vocês estão fora no que tem começo. muitas mulheres, desculpa de interromper, tem muitas mulheres, né, Karen, que nem podem fazer a reposição hormonal, né? Exatamente. E aí elas ficam sem essa possibilidade do que eu vou fazer. Eu já É, ouvi muito esse relato, eu não posso fazer reposição é, hormonal, então eu engordei. Aí se acomodam também. Eu estou sentindo os sintomas, eu engordei, não posso fazer nada porque eu não posso fazer reposição. Ainda é muito pouco conhecido essa verdade. alternativa natural que vai nos trazer saúde e que é muito melhor, porque como você disse, outras mulheres também não querem fazer reposição hormonal porque ficam com medo, É né? Tem os verdade. riscos também, Claro que como tem. você está dizendo, né? Então, assim, olha só que importante esse debate, porque, assim, uma outra coisa que a autora fala aqui no texto, uma das coisas. Eu também fiquei pensando muito nisso que você falou, da solução fácil, né? Porque hoje em dia é muito. As pessoas até investem muito em soluções milagrosas, assim como a gente diz. Rápidas, Às vezes, fáceis. rápidas e milagrosas, Ah, onde falam, você pode pagar não sei quanto, porque aí daqui no mês que vem você já vai poder é, fazer não sei o quê, né? Tem muito isso. Tem muito é, isso, esse trabalho de marketing, né? Dizendo que é. de um dia para o outro você vai se transformar, né? Eu não acredito nisso. Eu sempre acreditei na coisa profunda, na coisa mais lenta, devagar. Até porque a gente sabe que a gente não muda um hábito de um dia para o outro. A gente Não. precisa de um investimento naquilo. Não é, Karen? Então, essa parte, para mim, também me tocou muito. Mas uma outra coisa que também eu penso, que diz muito respeito à jornada da heroína, é essa fome da alma. Porque nós, principalmente nós mulheres, que já fomos tão massacradas, né? Tem muitos homens que também são muito sensíveis e passaram por isso, mas nós mulheres temos todo um histórico aí na nossa linhagem feminina e nós herdamos até essa fome na nossa alma. E aí o que que acontece? A gente vai preenchendo com todas essas armadilhas que a autora fala, e pode ser inclusive muito trabalho, né? Pode ser inclusive estudo, pode ser tudo, como eu relatei aqui antes, e a gente, ao mesmo tempo que você vai engolindo todas essas coisas, ou compras, né? Cada um tem um tipo de problema, alimentação, compras, sexo, né? Trabalho, estudo e etc e tal. Mas mesmo com tudo isso, a gente não se sente preenchida, que é o que é a jornada 4, a etapa 4 da jornada da heroína, que é a ilusão do sucesso. Hum, Então, mesmo acho- com tudo isso, né, nos dizem assim, você tem que ser assim, assim, assim. A gente vai atrás disso e continua com essa fome da alma. Esse aparente sucesso não nos preencheu, não é?
E eu acho que as pessoas, quando vão procurar, por exemplo, a meditação e o yoga, elas chegam a essa conclusão, não é verdade? Seus alunos não chegam assim, muitas vezes falando que já tentaram de tudo e não encontraram aquilo que eles estavam buscando, Nossa, né? muitos. Tem mulheres que chegam falando, nossa, a primeira vez que eu quero fazer uma coisa para mim, já sofri tanto na vida, sempre fiquei só dependente do marido, dos filhos e tal. Agora quero uma coisa para mim, quero fazer yoga para mim. E essa mulher, ela não consegue mais ficar sem fazer yoga. Ela fala, cara, eu me sinto tão bem. E aquela hora é minha, entendeu? Aquela hora eu falo, aquela hora daquele dia eu tenho a aula e vou fazer a aula, não quero saber, é minha aquela hora. E é uma coisa a gente fala, ela mesma falou, é um egoísmo prazeroso, é um egoísmo, mas muito feito bem para mim, porque é uma coisa que eu precisava, entendeu? Sim. Então aquela hora é minha, eu dedico para mim. E esses relatos, você fala, é muito legal, né? E as pessoas que Sim. começam a fazer yoga, começam a fazer meditação com o tempo, não aquelas que fazem por um mês e deixam, aquelas Então, que continuam, elas continuam, não param, porque vê que faz muito bem para a saúde, para o corpo, para a mente. E é assim, é uma coisa a longo prazo. E depois funciona. que conheceu os benefícios, né? Depois que insistiu, conseguiu tirar essas armadilhas da estrada, ela não consegue mais parar. É isso que você está falando. É Ela isso sabe que mesmo. ela vai voltar para um estado anterior que ela não quer mais, né? É É isso isso. mesmo. É o que estava falando também no livro, né? Que não tem uma vida vibrante, né? Ela tem que ter sacrifício, né? Na nossa vida a Sim, gente teve tanto sim, sacrifício para chegar onde a gente chegou, para fazer sim. curso, para estudar. A gente tem que ter. Então, quer dizer, uma coisa que aparece assim muito rápida, é o que você falou, não dá nem gosto, né? Que você fala, e às vezes não dá efeito, ou dá efeito colateral, né? Como eu falei em certos Sim. remédios, né? Então a gente tem que pensar a longo, né? Não tem que pensar em coisas muito rápidas. Uhum. Hum, É, isso que a gente está falando corresponde a esse arquétipo, como eu estava falando, a cuidadora, porque é aquele momento em que a gente precisa aprender, nós sabemos cuidar de todos, né? Principalmente as mulheres. Filhos, maridos, né? Os pais, quando vão envelhecendo, a gente tem que cuidar deles, né? Amigos, nós estamos sempre dispostas a cuidar de todos, mas esquecemos de cuidar de nós mesmas. E essa palavra egoísmo, eu ouço muito frequentemente, porque aí as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu queria tanto mudar, queria tanto mudar minha atitude, né? Não estar mais tão disponível aos outros, mas eu não quero ser egoísta. É um conflito é muito importante e real que as verdade. pessoas falam. É Por verdade. isso que eu não gosto de usar a palavra egoísta, né? Aí eu sempre falo, mas por que egoísta? Não é essa palavra, porque egoísta é uma palavra que já está contaminada, é uma palavra É negativa, verdade. né? E quando a pessoa fala, eu não quero ser egoísta, eu falo, mas isso não é egoísmo. Isso Pensar em mesmo. você, né, e se cuidar não se chama egoísmo isso. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, não é mesmo? E é esse arquétipo A cuidadora. Quando a gente cuida de todos, esquece de cuidar de nós mesmas. Então, olha só quantas reflexões importantes que a gente tem, porque uma outra coisa aqui da jornada da heroína é o mito da supermulher, né? É quando a gente acha que a gente pode fazer Hum, tudo. Quando a gente acha que a mística da supermulher, quando a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, né? Eu até falei ali na mentoria, acordar às 5 horas da manhã, já malhar, já ter aquela alimentação pronta, não sai com os filhos, com o trabalho, não sei o que, não sei o que. A gente vê muito isso nas redes sociais, é, uma coisa mentirosa, não é? Na maioria das vezes, uma coisa mentirosa, de pessoas que têm tantas pessoas que ajudam naquelas redes sociais, é, não é? Que ela faz tudo, e a gente fica muitas vezes se sentindo mal porque a gente não consegue chegar àquele ponto de acordar com toda a disposição às 5 horas da manhã, né? Já para malhar e já para fazer tudo. Então, isso aí interfere muito na nossa autoestima, porque a gente fica o tempo inteiro se comparando com outras pessoas, sem levar em consideração isso aí que você está falando, sem levar em consideração que é um caminho
que a gente precisa percorrer, que ele é devagar, que é lento e que é prazeroso em cada etapa. Quando a gente começa a evoluir, não é, Karen? Você vê muitas mulheres que chegam assim, com a promessa de que pode ter tudo, você ouve isso, mães, né? O corpo perfeito. As pessoas muitas vezes vão procurar yoga também pelo corpo. Acontece Também, isso? também, muitas, muitas. Mas geralmente é mais em academia, né? Quando é um curso específico para yoga, eles sabem que ali não é só Aham. corpo, né? É também a mente, né? Porque a gente, eles Elas já têm, chegam com essa só consciência. que já fiz também cursos de yoga em academia, e ali não, eles não querem saber nada de mente, é só corpo mesmo, coisas rápidas, rápidas, difíceis e para amanhã, entendeu? Então é tudo uma outra coisa, é tudo uma outra coisa, uma outra mentalidade. E querem Eu não aprender posso. malabarismos do yoga, né? Sim, Chegam isso lá querendo mesmo, fazer quero. aquelas posições, né? Com certeza, quero aprender aquelas posições mais difíceis possíveis e tal, de força, né? Tem que ser rápido, cabeça para baixo, né? Todas essas coisas assim. Eu não quero nem falar que é mais os jovens, mas posso falar que a maioria dos jovens preferem, querem ver isso, né? Querem porque querem ver resultado. As pessoas, às vezes, mais velhas, elas querem uma coisa mais constante, querem ver benefício para certas coisas do próprio corpo, entendeu? As mulheres também pensam muito também no assoalho, né? No nosso perineu também, para fazer a yoga, né? Que a gente faz muito exercício para isso também. Então, quer dizer, o yoga tem tantas coisas, né? Depende do que você pensa no que fazer. Tem vários tipos de yoga, né? Então, o Hatha Yoga, você fica mais tempo na posição, você pensa e depois você relaxa. No yoga hormonal, yoga dinâmico, para a gente aumentar mesmo os nossos hormônios. Depois tem um momento para descansar também, para mentalizar toda a nossa prática também, que é muito bom. E para mim, toda a técnica de yoga, depois que você relaxa, você acorda, digamos assim, né? Você fala, nossa, né? Agora estou bem. Ninguém, todo mundo pode falar qualquer coisa de mim. Eu tenho praticamente uma capa invisível, nada me afeta, entendeu? Eu estou bem comigo mesmo, entendeu? É uma coisa, para mim é um remédio praticamente que me faz muito bem. E as pessoas que fazem falam, nossa, era isso que eu precisava. Nossa, eu tenho que fazer mais. Nossa, eu vi que eu respirei. Nossa, eu vi que dessa vez eu consegui deixar para fora os meus problemas. Eu vi que teve resultado no meu corpo. Então, quer dizer, isso dá muita satisfação, porque de verdade funciona o yoga. Eu gosto muito desse termo que você usou. Eu fiz uma formação aqui em Mindfulness Imaginale, né, como chama aqui, com essa professora, e ela usava muito esse termo da capa mágica. Ela, inclusive, me servia para colocar realmente um objeto, como se fosse uma capa, onde ali estamos protegidos, né, das interferências externas. Então, eu adorei, eu amo essa coisa que você falou, que você coloca realmente essa capa invisível, né, e se sente potente e pronta para os desafios que você vai precisar enfrentar no dia a dia, como essas armadilhas aqui que a gente conversa no corpo, e realmente mais centrada, porque eu acho que um dos grandes problemas também no nosso mundo é a falta de concentração, não é, Karen? Quantas vezes a pessoa chega para uma aula para fazer yoga e fica o celular? Acontece com você? Fica o celular, querendo responder o celular, querendo ver, o filho está chamando, que faz online. Como é que é isso? Fica, Uma fica, concentração, fica. né? Daí é complicado, né? Claro que em presença é diferente, né? Que a gente fala, o telefone desligar. Mas quando é online, às vezes você vê, não, peraí, tocou a campainha, não, tem que ver isso, não, tem que... E eu falo, gente, a pessoa não pegou aquela hora para ela e não tá Não ali, consegue. Ela não consegue. não consegue, não tá fazendo, não tá se concentrando para ela, não vai dar efeito desse jeito. Você não consegue fazer mil coisas. Aquele horário é para você, para pensar em você, para Sim. se concentrar. Eu gosto de posições de equilíbrio. Você já vê na hora como a pessoa tá, porque se a pessoa
tá com um monte de coisa na cabeça, tá pensando, o que eu vou fazer aqui depois da aula? Eu tenho que pegar meu filho, eu tenho não sei o que, não, ela não consegue ficar em equilíbrio. Ela toda hora cai. Ela fica, cai, né? E eu falo sempre, agora você tem que pensar aqui e agora. Principalmente em posição de equilíbrio, porque senão vocês não conseguem ficar num equilíbrio se vocês não estão concentradas nesse momento. E você vê na hora, desse jeito. E eu já vi isso acontecer presencialmente também, de pessoas que às vezes iam nas rodas, no café, e ficavam com o celular, né? E quantas vezes eu falei, aqui não é lugar de celular. Primeiro que você atrapalha outras pessoas, né? Se o celular tocar, você deixar a campainha. E segundo, que é justamente isso que você está falando, é o seu momento aqui. Aí as pessoas sempre têm uma desculpa, mas é meu filho, mas é não sei o quê. Né? A gente não pode, a pessoa está tão ativada, o sistema nervoso está tão ativado que ela não consegue parar. É bastante grave isso, né? É muito grave isso que a gente está conversando, porque as pessoas acham que é assim mesmo, que viver é isso, que viver é estar em eterno estado de alerta, como se fosse acontecer algo a qualquer momento, não é? As pessoas que não conseguem tirar o olhar do celular, elas acham isso, que se um minuto se elas ficarem meia hora no lugar sem olhar o celular, pode acontecer uma tragédia e elas estão perdendo. Então, isso viver alerta, a gente não aguenta o tempo inteiro assim. Não né? aguenta, A gente não aguenta. de coisa, a gente não aguenta, e as pessoas não conseguem, elas acham, não posso deixar de olhar o celular. Entendeu? Não conseguem fazer essa relação. Olha só que coisa grave. E depois adoecem e elas não fazem também a ligação do porquê, né? Estamos adoecendo. Todos nós já passamos por isso em algum momento ou outro da nossa vida, né? De vivermos assim, muito estressadas e nem nos darmos conta que estamos vivendo assim, Também. né? Às vezes o outro fala, nossa, mas você tá tão assim, eu, né? Aí a gente fala, eu. Então, assim, é por isso que este conto, ele termina mal, né? Ele é uma espécie de história de terror. Muitas pessoas ficam assim, nossa, mas esse conto é muito pesado. Aliás, eu queria perguntar para quem está assistindo, né, se vocês conseguiram ler, se vocês conseguiram ouvir o conto que eu coloquei ali, né? Porque ele termina mal, gente. A gente não espera, né? A gente acha sempre que vai ter um final feliz, mas ele termina muito mal. Então, por que isso? Por que vocês acham que acontece isso? Responda aí quem está assistindo, que vocês já leram. A gente debateu muito sobre isso, que é justamente para que a gente esteja alerta à vida que a gente está levando, né? Porque o que a autora fala? A gente se perde da mulher selvagem, a gente se perde da nossa potência, né? Dos nossos instintos, da nossa intuição. E quando a gente se perde desse lado tão poderoso, a gente está facilmente suscetível a todas essas iscas e armadilhas que estão a todo momento ao nosso lado, né? Então, por isso que ele termina mal, para dar aquele choque, assim, falando, nossa, aconteceu isso com a protagonista, e agora, né? Olá, Lila, tudo bem? Que bom que você está aí, Lila. Você já conhecia yoga hormonal, Lila? Conta aí pra gente. Então, gente, muitas vezes na vida a gente precisa desse choque, não é mesmo, cara? A gente precisa desse balanço da vida, porque senão a gente não aprende, a gente não presta atenção ao que o mundo está dizendo. Não é verdade, cara? O que você tem para Não, é falar isso aí? mesmo. Não, igual esse conto, né? O sapatinho vermelho. O vermelho também é a cor da vida. É a cor do sacrifício, né? Sim. Então a gente já pensa também a cor vermelha, a menstruação, o yoga hormonal, a gente já faz a nossa associação também, né? E isso é muito legal, né? De pensar. E a felicidade também, se a gente pensar, é de a gente conseguir criar, de fazer algo, de pensar, eu vou conseguir fazer aquele curso, eu vou conseguir fazer aquilo, mesmo que tantas pessoas falem, eu não vou conseguir, ou falando, isso não é para você. Quando você coloca uma coisa na cabeça, assim, eu vou fazer, eu vou conseguir, e você consegue, isso sim, você está na plenitude, né? Você fala, eu fui sozinha, eu consegui. Então, quer dizer, uma coisa devagar, você tem que ter força, e você tem que acreditar no que você quer fazer, você tem que acreditar
que você vai conseguir fazer uma coisa bem, vai conseguir um novo trabalho, vai conseguir fazer uma atividade física para o teu corpo, para a tua mente, para você ficar bem, entendeu? Então eu falo sempre, quem gosta mais de você é só você mesma. Então você tem que acreditar em você. Eu falo sempre isso que eu falo, porque é bem isso, né, gente? A gente tem que acreditar na gente. E aí o yoga nos ajuda nisso, não é, Karen? A Lila tá falando aqui, eu já fiz yoga, mas hormonal ainda não. Então, Karen, você quer explicar mais ou menos como é que funciona uma aula, que na verdade a gente faz um curso, né? Explica pra gente como funciona esse processo. Então, o curso de yoga hormonal é um curso onde eu vou deixar para vocês, quem faz a prática também, uma apostila com todos os exercícios e a teoria. Então, Aham. eu vou ter que fazer o curso é feito em presença online, né? Eu faço online com vocês também, de todos os lugares, e eu vou falar um pouco da prática e vou falar da teoria. Então, toda a aula a gente vai ter prática e vai ter teoria. E daí, quando eu Aham. terminar aquele pedaço de prática e teoria, eu mando diretamente o pedaço da aula e da prática que nós fizemos, para vocês já continuarem Aham. com, Aham. recordando, né? Lembrando das coisas, digamos assim. Então, e geralmente eu faço aulas seguidas, mas tem gente que prefere uma aula a cada semana. Isso também vai depender do grupo, ou se a pessoa quer fazer também individual, daí também o preço fica diferente também. Aham. Mas é uma aula muito dinâmica, mas que todo mundo pode fazer. Entendeu? A única coisa que não pode fazer, lógico, quem está grávida. Quem está Aham. grávida, quem toma remédio para depressão, né? E quem fez cirurgia abdominal, porque esses são exercícios que fazem. A gente tem o Bastra, que é um tipo de respiração que move muito o nosso abdômen. E isso também tem tudo um porquê, que daí eu vou explicar também. E isso, então, quem fez cirurgia no abdômen há pouco tempo também não pode fazer. Mas são os 3 tipos de contraindicação. O resto, qualquer mulher pode fazer. Então, na verdade, não é aquela aula como o Hatha Yoga que você é acompanhado pela professora. Você faz um curso e depois você faz sozinho a prática, é isso? O que vai acontecer? Eu vou explicar o curso, a teoria, tudo para as pessoas. Depois, quando vocês aprenderem, daí vocês vão ter tudo na mão para vocês continuarem sozinhos. Então, quer Aham. dizer, vai ter tudo para quem continuar poder fazer sozinho. Claro que tem mulheres também que me falam, Karen, eu sozinha não tenho motivação. Eu sozinha não Aham. consigo parar e fazer. Eu preciso, mesmo que eu já sei a técnica, de uma pessoa que me guia. Então, Aham. também eu faço o curso para manter. Quero dizer, você já Uhum. sabe o exercício, em quarenta e Aham. cinco minutos você faz a prática de Aham. exercício comigo. Porque uma vez aprendendo Aham. todos os exercícios, em 45 minutos a gente consegue fazer tudo, entendeu? Ah, Então, que maravilha. é uma prática Uhum. muito legal, que quanto mais fácil você vai aprendendo, e se você consegue fazer pelo menos 3 vezes na semana, por isso que eu falei, você vai fazer 3 vezes na semana, e o legal também é que eu dou um questionário, as pessoas têm que escrever um questionário para mim, para eu ver também a situação, né? Que, deixa eu ver. Se já fez alguma cirurgia, né? Tem um questionário que antes de você Aham. fazer o curso, eu tenho que olhar também e depois conversar para ver se a situação, esse yoga é para você. E tem também, para quem faz a prática, um registro da prática, onde tem a Aham. data. Isso é uma coisa para vocês. Porque assim vocês Ah, colocam para um X dizer, para no colocar. dia, tá Aham. vendo? Tipo, janeiro eu fiz a prática no dia 2, depois no dia 4, depois. E você vai marcando. Por quê? Porque quanto mais você vai praticando, mais você vai poder ver o resultado. E como eu falei, você pode fazer o teste de sangue antes de começar a praticar e depois de 3 meses. E vai ver a diferença. Então, quer dizer, um curso aqui de verdade só depende de você e você vai ver o resultado. Então, acho que só depende da gente, né? É aquela coisa, não deixar para amanhã eu vou pensar nisso, amanhã eu ligo, amanhã eu vejo, amanhã, Sim. depois. E daí esse amanhã vai virar 2, 3 meses, um ano, no final você não fez nada, né? Então, acho que quando alguma. Lila e Maria, que chegaram agora, né? Olha só a explicação. A Karen explicou no início que é de uma brasileira, uma psicóloga brasileira, né?
que criou essa técnica, que ela aconteceu por acaso, né, Karen? Que ela foi ao ginecologista fazer uns Isso. exames. E aí, quantos anos ela tinha nessa época? Era 50? 65, Ah, 65. 65. Aí ele ficou assustado, né? Como é que é? Conta aí. Ele O ficou moço ficou assustado assustado. porque tá, os níveis hormonais dela eram muito altos para a idade dela, né? Ele falou, nossa, como assim, né? Ela Aham. brincando falou, é o yoga, né, que eu pratico. Ele falou, não, não acredita. Vai, me faz essa prática, vamos aí, a gente tem que mostrar para todo mundo o que que é isso, né? E Aí ela falou assim, então eu vou assim fazer. nasceu essa técnica dela E ela fez através a de. técnica e escreveu. Ela tem uma filha que é médica, que trabalha em Londres, né, no hospital, e junto com a filha fizeram pesquisas, pessoas que fizeram práticas, fizeram várias coisas. E tem relatos de várias pessoas, entendeu? Tem um livro, ela escreveu vários livros também, a Dinah, que mostra os relatos das pessoas que de verdade viram toda essa transformação na vida delas. Aham. Olha só que impressionante, né, gente? A Lila que está aqui trabalha muito com longevidade, não é, Lila? Olha aí que interessante, porque é o que a gente estava falando, eu e a Karen antes, né? Geralmente as pessoas que procuram são pessoas que estão preocupadas, né? Ocupadas, digamos assim, pré-ocupadas já, de terem uma qualidade de vida, de envelhecerem bem. E muitas vezes, quando somos muito jovens, não estamos nem pensando nisso, não é? Parece uma coisa lá longe, mas o tempo vai passando rápido e a gente sabe que a gente precisa sim se preocupar em envelhecer bem. Afinal, ninguém quer envelhecer mal, né? Então, Não. a Lila, interessante essa prática que você disse que ainda não praticou, né? Que ainda não fez, não teve aula. Olha aí, uma grande oportunidade para todas nós, né? Nós estamos lançando a Karen está lançando esse grupinho, né? Onde eu vou Língua participar também, portuguesa. língua portuguesa. Então, olha só que maravilha tirarmos um tempo, né? Para preenchermos a nossa alma com uma prática, né, tão importante para a nossa qualidade de vida, para envelhecermos bem, né, para a nossa longevidade. Não é mesmo, Karen? Então, estamos aqui nos nossos momentos finais. Você quer fazer uma última consideração? Eu estou olhando aqui a questão dos sacrifícios, que realmente a autora frisa muito no conto, né? A autora frisa muito também a questão dos sapatinhos, né? Desse vermelho, que no caso, no conto, é um vermelho que a gente precisa ter muito cuidado. Como a Karen falou, ela até explica ali que esse conto ele é baseado num mito muito antigo, né, que justamente estava falando dessa transição dos ciclos femininos, mas depois isso foi remodelado e passou a ser sapatinhos vermelhos, mas que nos primórdios falava desse período justamente o que a gente acabou de viver aqui na Europa, do solstício de verão, que é o momento do esplendor do sol, onde as mulheres se reuniam para fazer esses rituais, né? E, como a gente sabe, depois isso tudo foi cancelado e foi transformado em outras coisas e virou o sapatinho vermelho. Olha só que interessante, né? Através Muito de um legal. simples ponto, tem toda uma questão por trás, sempre da nossa ancestralidade, do nosso rompimento com a nossa força do feminino, dos nossos instintos, das nossas intuições, né? Então, para finalizar, Karen, qual mensagem final que você gostaria de dar? Estamos nos minutos finais. Quem está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Eu vou deixar o Lila, meu e-mail também. aham, Vou deixar o meu e-mail para quem quiser, tiver interesse em saber sobre o curso. Eu explico, mando o questionário sem nenhum compromisso também. E para o grupo aqui do Café Literário também eu vou fazer promoção. Então vocês me escrevem, que assim vocês vão ter promoções. Porque eu quero, quanto mais pessoas aprender, eu vou ficar mais feliz, porque é uma coisa para a saúde de vocês. Vou mandar aqui. que maravilha, viu, gente? Tem desconto, tem tudo, não tem porquê. A gente faz aí, a gente conversa em relação ao horário, ao grupo, e a gente faz esse grupo em português também, que dura Uhum. mais ou menos 1h15, então não dura nem tanto tempo, vocês podem se concentrar, tira aquele horário para vocês, e em 4 encontros a gente consegue fazer o curso.
Eu mando todas Que as ótimo, coisas por escrita e vocês vão ter tudo em mãos. Eu espero vocês. que ótimo. Olha aí, que ótima oportunidade. A Karen está no grupo também, depois vamos colocar lá, né, Karen? E o que que você, assim, daria uma mensagem final sobre esse conto, sobre tudo que a gente viu aqui, conversou aqui, Karen, para as pessoas ficarem mais ligadas, né? O que que você diria? O que eu posso falar é que a gente não pode acreditar nas coisas rápidas e fáceis, né? Então a gente tem que pensar nas coisas lentamente, acreditar que aquilo vai fazer efeito devagar, aquilo vai dar certo. Nada é muito rápido, que são as nossas armadilhas, né? E assim Uhum. a gente consegue, se a gente colocar na cabeça que vai conseguir, que vai fazer aquele curso, que vai conseguir aquele emprego, coloca na cabeça. Mente positiva, gente, vocês conseguem. Pensar Trabalha para positivamente. aquilo, né? Trabalha para aquilo. E antes de eu dar para fazer, eu queria fazer também uma respiração anti-estresse para vocês, que é muito rápido. O que a gente tem que Ótimo. fazer? Vocês têm que ficar sentada numa posição cômoda. E nós temos que fazer 12 respirações. Uhum. Eu inspiro contando 3 e expiro 6. Então, inspiro com o nariz. Uhum. De novo, inspiro 3. Expiro 6. E continua sempre com o nariz por 12 vezes. Isso vocês podem continuar sozinhos também na casa de vocês por 12 vezes. É muito fácil. Inspiro 3 e o expiro é sempre o dobro. Então, é 6. E vai ver que, de verdade, mesmo que você está ansioso, tá preocupada, faz essa respiração que já vai ver que já vai se estabilizar melhor. Tentem Mas fazer. a coerência cardíaca, né, ajuda a fazer essa coerência da mente com o coração e você já imediatamente sente esse momento de paz, Com não é? Você manda essa certeza. mensagem rápida para o cérebro. Olha só que interessante que a Lila está falando aqui, ó. Conheci e pratiquei o sexo tântrico. Tem muito a ver com o yoga. Viu, Karen? Eu vi. É, tem Muito muitas bom. coisas, gente, no yoga, tem muitas coisas, tem tantas ramificações, muita coisa para falar, gente. É muito Legal, maravilhoso. E eu legal, vou legal, finalizar, então, Roseli. gente, muito obrigada para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, né? Uma prática que é um orgulho, criada, né? Uma técnica criada pela nossa querida brasileira. Fala o nome dela aí de novo, Karen. Gina Rodrigues, Gina Rodrigues. Rodrigues. Quem quiser procurar, né, os livros dela, etc., para ver, ela está com. Ah, que ótimo! Ó. Ela está. Ah, esse é italiano até, Tem no italiano, né? tem várias línguas, ela dá aula no mundo inteiro. E pode dar aula só quem fez o curso com ela e tem Aham, o certificado dela. Porque ela é aham. muito exigente, a Gina. Ela está com 96 anos agora? Agora 97. Sete, olha aí, gente, firme e forte, dando aula de yoga hormonal e formando as pessoas, só com ela dá para fazer. Não é isso? É isso Eu mesmo, vou terminar gente. então com uma citação linda, foi maravilhosa essa live, né? Porque o que acontece? O conto termina mal, como eu estava falando para vocês, não deixem de ouvir o áudio que eu coloquei ali no grupo. O conto termina mal, mas fica essa reflexão para a gente, né? Há sempre outras oportunidades para acertar, para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouçam, aprendam e insistam. Então, eu queria Querido. terminar com essa citação linda, né, da Clarissa, onde ela diz isso. Gente, o conto termina mal, mas nós estamos aprendendo que nós podemos fazer diferente do que a menina fez. Com A menina se certeza. confundiu, né? A menina se perdeu dos sapatinhos que eram dela, ela achou que aqueles brilhantes da vitrine poderiam substituir.
e nós vimos que não, que eles eram amaldiçoados, né? Então, preste atenção, não é para perder tempo, ficar ali, né, amaldiçoando alguma derrota. Bola para frente, como a Karen falou. É isso mesmo. Imagina, entra ali no grupo do Silencioso no WhatsApp, tá bom? Para receber mais comentários, para receber mais, para você saber mais sobre isso, também sobre o curso, tá bom? E, gente, Karen, muito obrigada, foi maravilhoso. Gente, até breve. A Eu que gente volta com agradeço. mais contos. Um beijo, Obrigada, ótimo dia para beijos. todos. Até. Tchau, tchau. Tchau.